ao primeiro Fórum de Propostas de Políticas Públicas para a Indústria do município de Jandira, eu gostaria de solicitar a todos que, em pé, cantemos o hino nacional e, em seguida, aplaudamos o pavilhão nacional e as demais bandeiras. Gostaria de ler uma carta que nós recebemos apenas 1 hora antes do início do nosso evento. PSB, Partido Socialista Brasileiro, Jandira, 1 de setembro de 2004. Ao senhor Fábio Galese Starassi Fonseca, presidente da CIJA, Associação Industrial de Jandira. Antes de tudo, gostaria de parabenizar a CIJA pela iniciativa de promover este fórum de debates sobre propostas de políticas públicas para Jandira. Embora creia na sinceridade e boa vontade da intenção, no entanto, reforçando minha opinião no momento do recebimento do convite, não concordo com a participação em igual tempo e propósito de pessoa cujas candidaturas não estejam oficialmente registradas em cartórios e legalmente consolidada junto à Justiça Eleitoral, sob a pena de, havendo a participação dessas pessoas, conturbar o processo eleitoral e democrático de Jandira.
Sendo assim, e diante da realidade do convite extensivo a candidatos, vejo-me na obrigação de declinar do convite e recusar a participação. Ponderação, esta que ressalto, já foi colocada. A CIJA informa que o candidato confirmou a presença, ele não manifestou isso antes, e o critério para o convite foi a consulta no site do Tribunal Superior Eleitoral, onde consta registrado o nome de todos os candidatos a prefeito para o município de Jandira. Nós queremos ainda ressaltar que a CIJA, durante os seus 25 anos, que completa nesse ano, sempre colaborou e participou, dentro das suas possibilidades, de todos os esforços para a melhoria da indústria e da comunidade jandirense em geral. Queremos agradecer os candidatos que atenderam o nosso convite, porque entendemos que esses candidatos sabem que o processo democrático se faz dentro da discussão de propostas concretas e ideias. É assim que se melhora o nosso município, o nosso estado e o nosso país. Na sequência, eu gostaria de convidar o presidente da CIJA, senhor Fábio Galese Starassi Fonseca, para que ocupe a tribuna. Bom, boa noite a todos. Quero aqui agradecer a presença do prefeito, Paulinho Boruru, em nome de quem eu cumprimento todos os demais da prefeitura. Agradecer a presença do Brás Pasqualin, ex-prefeito e candidato a prefeito, Carlos Eduardo Piteri, mais conhecido como Pit, candidato a prefeito também. Agradecer a presença do presidente da Câmara, Henrique Alexandria, em nome de quem eu saúdo todos os outros vereadores presentes. Cumprimentar o delegado Dr. Aloísio, cumprimentar também o professor Júlio, que nos cedeu espaço aqui hoje, e também cumprimentar o nosso ex-prefeito Clécio Soldé, que está aqui hoje presente. Para nós, esse é um evento muito importante hoje, porque pela primeira vez nós estamos reunindo 3 candidatos à Prefeitura de Jandira para estar apresentando suas propostas no mesmo local, no mesmo dia, para que todos tenhamos a possibilidade de ver as propostas de cada um. E o que é muito importante também é que esta é a primeira vez que que poderemos vê-los falando um pouco sobre desenvolvimento industrial, que foi o tema proposto, e um tema muito abrangente, onde cada um poderá explanar outras situações, não só tributárias, mas também saúde, transporte, tudo que é ligado às empresas e aos funcionários da empresa. E que isso é uma representação muito grande dentro do município, o número de funcionários de todas as empresas. Como o Cido já disse, as indústrias de Jandira sempre procuraram estar presentes junto à prefeitura e tiveram muita importância ao decorrer desses anos. Um exemplo disso foi em que, em 1990, elas acabaram abrindo mão da isenção tributária que foi dada para elas, para que assim fosse feito o desenvolvimento do município. E hoje encontramos um cenário um pouco diferente do de 25 anos atrás. Hoje existem muitas cidades disputando as indústrias. Para quê? Para que isso possa gerar mais empregos e o desenvolvimento do município. Então, é exatamente sobre isso que o Páscoa vai falar um pouco mais detalhadamente agora a seguir. Obrigado. Alô? Daria para melhorar a iluminação para que fique mais
claro aqui a... Cadê a Lúcia? A Lúcia já está? Ok. Daria para pagar essa linha aqui, que eu acho que vai ficar melhor, né? Tá bem claro agora, né? Eu quero fazer minhas as saudações e palavras do nosso presidente Fábio. Reitero, meu muito obrigado à presença de todos. E queria dar aqui um rápido relato do que a gente está, de certa forma, aprimorando o que a CIJA vem fazendo. A gente está completando esse ano 25 anos de atividade, sempre estivemos vinculados à cidade, vinculados ao desenvolvimento industrial da cidade. Mas nós achamos que nós precisamos aprimorar esse trabalho. Nós temos, na área industrial, uma representação estadual bastante grande, que até esteve na mídia bastante recentemente em função das suas eleições, e temos a Confederação Nacional das Indústrias, que é o órgão que reúne todas as federações, entre elas a nossa Fiesp. Essas instituições, até por terem orçamentos bastante significativos, elas têm feito bastantes trabalhos incentivando a indústria ou tentando mostrar ao governo o que precisa ser feito para o desenvolvimento industrial. Então, nós estamos iniciando aqui em Jandira a ser também uma interface desses trabalhos e dessas posições, para que a gente não fique tão longe de ficar com uma representação de alto escalão conversando em Brasília e esses debates não ecoam aqui no município. Essa foi a razão que a gente, então, entregou aos candidatos este livro, A Indústria e o Brasil, uma agenda para o crescimento, que foi uma produção da Confederação Nacional das Indústrias para o novo governo que assumiu, o novo governo federal. O fato é o seguinte, nós temos aqui, todos que estão aqui sabem, e principalmente quem já milita na política aqui de Jandira há mais tempo, sabe que na década de 70 iniciou-se um êxodo das indústrias saindo de São Paulo e vindo, num primeiro momento, para a região metropolitana. A partir da década de 80, essa migração, mesmo a migração de São Paulo, já começou a pular a região metropolitana, ir para o interior ou para outros estados. E muita gente, inclusive, já radicada na região metropolitana, tem saído das regiões metropolitanas e indo para o interior ou para outros estados. Uma das coisas que a gente, às vezes, escuta falar é de que seria normal essa perda do setor industrial, porque o setor de serviço seria naturalmente o substituto da indústria. A CIJA não concorda com essa afirmativa. Nós entendemos que é uma falsa afirmativa, porque o setor de serviço depende da produção industrial. Eu acho que a produção industrial ela é a essência do desenvolvimento, porque não há logística, não há nada a ser feito se não existirem produtos sendo fabricados, salvo, é claro, a área agrícola, que também é bastante significativa. A indústria realmente tem uma parcela muito importante na sociedade e entendemos no município. Em particular, um município como o nosso, de Jandira, que lá por 1965, ou próximo disso, conseguiu decretar como ZUP1 uma área muito boa e que ainda tem uma área bastante grande desocupada. Mas qual é a razão da migração da indústria? A indústria não migra porque quer, a indústria migra porque, principalmente a partir de 90, com a abertura das fronteiras, com aquela posição do governo Collor de dar início à globalização, hoje quem põe o preço no produto industrial é o mercado. Então, hoje a indústria tem a opção de, ou tem um preço de mercado, ela vê por quanto ela consegue produzir, e se houver uma diferença, ela existe ou não existe.
Então, toda a política industrial, hoje, quer do poder público, quer da área privada, ela tem que se ater à questão da competitividade. Então, quando a gente pergunta, como perguntamos aos senhores candidatos, o que o município pode fazer pela indústria, a essência da pergunta é isso: o que o município pode fazer para que a indústria instalada nesse município seja mais competitiva? Um detalhe importante na área industrial é que a indústria ela é 100% convergente com os interesses do município. Algumas áreas empresariais elas são divergentes, né? Sem querer levantar nenhuma polêmica, mas para uma empresa de segurança, quanto pior a segurança pública, melhor para ela. O mercado dela é maior, né? Para uma empresa privada de saúde, quanto pior a saúde pública, melhor para a empresa. Esse tipo de divergência de interesses não existe na área industrial. Na área industrial, tudo que é melhor para a indústria é melhor para a cidade e vice-versa. Quando a gente tem um operário com um transporte público bom, com uma saúde bom, tudo isso soma a competitividade da indústria que está no município. O êxodo industrial, nós entendemos que representa um prejuízo muito grande para o município. Para os senhores terem uma ideia, só para a gente falar no IPI, Imposto de Produtos Industrializados. O IPI é um imposto exclusivo ao setor industrial. Claro que, além do IPI, a indústria paga PIS, COFINS, ICMS, mas o IPI é um imposto que apenas a indústria paga. Ou seja, não é o único que a indústria paga, mas os demais setores não pagam IPI. A única atividade que paga IPI é a indústria. No ano passado, em números redondos, a arrecadação de IPI da Receita Federal foi de 20 bilhões de reais. E de janeiro a julho deste ano, essa arrecadação foi de 12 bilhões e meio, o que, se seguir nessa toada, vai indicar um crescimento de 25% na receita do IPI. Isso só para dar uma ideia da grandeza do que é o parque industrial quando a gente olha a nível nacional. Nós, junto com esse livro da CNI, encaminhamos aos candidatos uma reportagem de uma revista também da CNI, de julho deste ano, em que aquilo que a gente já tinha a percepção por estar dentro, de certa forma, empírica, essa revista fez uma reportagem estruturada numa pesquisa científica e concluiu que o crescimento do emprego no interior está crescendo bastante. Não que isso seja ruim, né? É muito bom que os interiores de todos os estados se industrializem, como é bom que os outros estados se industrializem. Mas o que é ruim é que eles se industrializem em detrimento de nós que estamos aqui nas regiões metropolitanas. Quer dizer, seria interessante que as demais regiões se industrializassem e progredissem para atender o crescimento de mercado, e não que as indústrias tivessem que migrar para serem mais competitivas. Esse é da mesma reportagem, então a gente pode ver o crescimento na média nacional, no interior dos estados. Essa pesquisa foi feita a nível nacional, ela não é de São Paulo. Em São Paulo, certamente, esses números seriam mais drásticos, porque as regiões metropolitanas dos demais estados elas são menos hostis à indústria do que a região metropolitana do estado de São Paulo. Esses são os números do RAIS. A gente falar de número no Brasil é um problema porque sempre dá uma discussão. Mas eu queria chamar a atenção ao seguinte: o RAIS é um número mais inquestionável, porque nesse número estão cruzadas as informações do Fundo de Garantia, do PIS e do INSS. Então, se houver alguma imperfeição, pelo menos não há nada mais perfeito. Então, eu chamaria a atenção, essa é a nossa posição em 1990. Esses são os 7 municípios que estão sob a direção da nossa Ciesp Castelo, lá em Osasco, tá certo? Essa era a situação em 1990. Nós tínhamos, então, que Jandira tinha um total de 72 indústrias.
Em 2002, que é o último RAIS que nós temos, o 2003 ainda não foi disponibilizado, Jandira, em números absolutos, evoluiu para 135 indústrias. Então, nós tivemos esse crescimento em 13 anos, porque nós estamos falando aqui em ano cheio, ano fechado em 31 de dezembro. Olhando agora o mesmo mapa, nós voltamos para 1990, empregos industriais. Nós temos aqui os diversos setores e totalizamos lá 4.107 empregos industriais em 1990. Em 2002, nós temos 4.218 empregos, o que foi realmente um crescimento muito modesto e que deixa claro que, apesar de que o número de indústria aparentemente cresceu bastante, o número de empregos industriais não. O número de empregos industriais foi muito modesto, poderíamos dizer quase que estagnado. E nós estamos aqui fazendo essa análise, por enquanto, em valores absolutos, né? Aqui, então, nós temos a evolução. Nós tivemos, assim, em valores ainda absolutos, entre 90 e 2002, a evolução dos nossos 7 municípios, onde nós vemos que Jandira teve uma evolução de 63 indústrias, o que correspondeu a um aumento de 87,5% no número de indústrias. No entanto, na área de empregos, Jandira teve um crescimento de apenas 4,16%. Ou seja, nós tínhamos 135 empregos por 1.000 habitantes e temos hoje 171 em 2002. Se a gente agora, usando esses dados que foram apresentados até agora como valores absolutos, levarmos em conta a evolução da população, então aí a gente pode ver com mais clareza o quanto que nós estamos deixando de desenvolver. Nós tínhamos em 90 1,1 indústria para cada 1.000 habitantes e 65,5 empregos a cada 1.000 habitantes. Na indústria nós tivemos de 1,1 passamos para 1,4, subimos 0,3, mas em empregos por 1.000 habitantes caímos de 65 para 43. Ou seja, para que os empregos industriais que a gente tinha em 90 tivessem se mantido, a gente precisaria ter um crescimento do parque industrial muito maior do que ele foi. Aqui nós temos em porcentagem, em valores absolutos, a evolução daquela transparência anterior, tá certo? Ou seja, nós temos aqui, então, que nós temos hoje 33% menos de empregos do que tivemos em 1990, se a gente considera a população. Ou seja, a cada 1.000 habitantes nós perdemos 21 empregos. Então, esses eram os dados que a gente queria dar, são dados oficiais. Nós não temos... este evento é um evento voltado para o futuro, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que o passado todo mundo conhece, todos sabem o porquê as coisas aconteceram ou não aconteceram. Mas a ideia nossa é que a gente olhe para um futuro e que a gente possa trabalhar mais juntos com o poder público. Então, nós consideramos que este evento é apenas o começo de um trabalho de muito tempo. Então, agradeço a todos. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. E deixo aqui à disposição as transparências que foram exibidas. Se dentro do tempo de cada candidato quiser repassar alguma para fazer algum comentário, o DataShow estará aí disponibilizado. Este é o tema que nós propusemos aos candidatos e esperamos agora
que a opinião dos senhores certamente vai fazer com que as indústrias, ao verem como o poder político da cidade enxerga a indústria, estarão se colocando e planejando seu futuro. Muito obrigado. Obrigado, Páscoa. Na sequência, nós gostaríamos de, antes de convidar para a formação da mesa, explicarmos rapidamente como vai se dar este fórum. Os candidatos, na ordem do senhor Carlos Eduardo Pitelli, depois do senhor Brás Pasqualin e depois do senhor Paulo Henrique Barjude, irão escolher um envelope onde está o número de assento à mesa. Então, eles vão depois escolher no momento que chamarmos e vai estar reservado. O envelope que sobrar estaria reservado para o candidato do PSDB, o senhor Augusto. O lugar vai ficar reservado para ele conforme foi acordado e houve o declínio no último momento. Cada candidato terá 20 minutos de fala, por ordem do assento, que for escolhido. Estas falas, ele poderá discorrer sobre o tema e opinar sobre o material recebido. Ele será avisado 5 minutos antes que o tempo está se encerrando, e a gente pede a colaboração dos candidatos nesse sentido. Vamos tentar mantermos dentro desses 20 minutos de fala. Ok? Então, eu gostaria de então convidar para a composição da mesa o senhor Fábio Galese, presidente da CIJA, a quem eu solicito uma salva de palmas. Eu estou sendo corrigido aqui, eu disse que o doutor Augusto era candidato do PSDB, acho que não, né? PSB, então, por favor, candidato do PSB. Obrigado pela correção, Fabiano. Convido também para compor a mesa o senhor Reinaldo Páscoa. Do CIESP, representando o CIESP Regional Castelo, a senhora Márcia. Eu gostaria de, na sequência, convidar os candidatos para que escolham o seu número e, por favor, componham a mesa também. Bem, mais uma vez queremos agradecer os candidatos. Entendemos que o processo democrático nunca está acabado. Ele evolui a cada ano e a cada pleito eleitoral. Entendemos também que a disputa eleitoral deve se dar no campo das propostas e ideias. É assim que se melhora o município, o Estado e a nação. O aceite desse convite pelos candidatos, para nós, assim, é uma honra. E acreditamos também assim que esse aceite por si só
nos faz entender que os mesmos também pensam desta forma. Então, eu gostaria de, nesse momento, passar a palavra para o senhor Brás Pasqualin, para que ocupe a tribuna.